Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ler até o versículo 20. Se Deus permitir, chegaremos lá. Se não, vamos caminhar até onde o tempo nos permitir nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Está escrito: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e o apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província da circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em uma língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há, e o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. E sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Vamos orar. Deus amado, nós mais uma vez queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Nesse momento em que lemos a Tua palavra, Senhor, e meditamos nela, a fim de encontrar nela, Senhor, ó Deus, recursos, Senhor, e fundamento para a nossa fé, Senhor. Por isso, nós pedimos que pelo Teu Espírito nessa noite, o Senhor venha ser conosco, pelo Teu Espírito, o Senhor venha aplicar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, e de maneira especial, Senhor, nós sejamos alcançados e impactados por ela, Deus. Que o Teu Santo Espírito nessa noite esteja abrindo o nosso entendimento, Senhor, iluminando o nosso entendimento para compreendermos algumas verdades concernentes à maneira como o Senhor opera, como o Senhor age, como o Senhor conduz e como o Senhor trabalha na vida do Teu povo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terça-feira estávamos meditando nesse texto lá em Santa Rosa, e uma das coisas que me veio à memória quando nós estávamos meditando era um programa de TV que foi lançado há algum tempo atrás. Na verdade eram dois programas. O primeiro programa se chamava No Limite. Ele ajuntava um grupo de pessoas, tipo um Big Brother da vida desse.
pegavam aqueles que eles escolheram, levavam para um lugar deserto e a partir dali essas pessoas teriam que sobreviver por vários dias e além do teste de sobrevivência ainda tinham que participar de uma série de provas e com relação ao final da jornada eles ganhariam um bom prêmio. Então, para esse tipo de exercício em busca da riqueza, o programa foi chamado de No Limite. E eu me lembro de algumas colocações que foram escritas na internet, em que as pessoas diziam que se aquilo era no limite, o que seria se fizéssemos um programa sobre a vida do apóstolo Paulo? Outro programa, em outra emissora, o título do programa era Profissão Perigo. E aí apresentavam pessoas que viviam a sua vida trabalhando limpando janelas de prédio, ou algumas fazendo escalada de montes, ou descendo de rapel, ou sobrevoando de asa delta. Então, até a mina de carvão daqui entrou no programa para mostrar os perigos que os mineiros passam quando estão extraindo carvão aqui em Uruçanga. E eu achei interessante porque nenhuma das profissões perigo apresentadas chegam perto do que significou a obra missionária realizada pelo apóstolo Paulo. Então, tanto para um programa como para o outro, foram escritos alguns comentários da internet apontando para tanto profissão perigo como para uma vida no limite, como exemplo de algo que espelhava muito bem isso, era a vida do apóstolo Paulo e a obra missionária que ele realizou. À medida que estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós notamos que há uma ascendência para o pior. Algumas semanas atrás, estudamos sobre a saída dele de Peste da Panfilha para ir para Antioquia da Pisídia. E criamos aquela história fictícia para os irmãos de uma viagem missionária que nós iríamos fazer. E a pergunta é quem iria aparecer no dia para entrar no ônibus. Então, não era fácil a vida desse homem. E ainda tem um agravante. A maioria dessas viagens, à exceção daquelas que exigiam que eles entrassem no navio para atravessar o mar, a maior parte dessas viagens eram feitas a terra. Então imagine, Paulo está na sua primeira viagem missionária. Ele sai lá de Antioquia, da igreja, quando ele é enviado por Barnabé, lá no capítulo 13, e ele sai de Antioquia até Listra. E eu queria só dar uma ideia do que esse homem caminhou. Hoje é difícil a gente querer pregar o evangelho de carro, de ônibus. Imagine se fosse a pé. Então, para vocês terem uma ideia, lá de onde eles saíram, de Antioquia, da Síria, lá onde a igreja estava estabelecida, até Seleucia eram 25 quilômetros. De Seleucia até Salamina foram mais 100. Ele vai para Pafos. Enquanto ele está lá na ilha de Pafos, ele atravessa a ilha, são mais 130 quilômetros. Depois desses 130 quilômetros, ele sai de Pafos e vai a Atália, e aí já são 240 quilômetros navegando, de navio. Depois ele chega em Perge, da Panfilha, e aí são 10 quilômetros de Atália. De Perge ele vai para Antioquia da Pisídia, lá em cima, aquela cidadezinha que nós falamos, havia perigo na estrada, havia perigo de pegar aquela febre malária, com aquela dor de cabeça que parecia um arpão incandescente enfiado na cabeça. Possivelmente Paulo já estava cometido dessa enfermidade, por isso alguns atribuem a essa febre malária o espinho na carne que Paulo havia contraído. Outros vão dizer que o espinho na carne é aquilo que nós vamos apresentar hoje. Mas daí ele vai e viaja mais 160 quilômetros. No fim dessa jornada tem que subir uma serra praticamente. Antioquia da Pisídia estava a 1000 metros de altitude, mais ou menos 1100.
De Antioquia da Pisídia, ele sai e vai para Icônio, são mais 140 quilômetros. E para chegar em Icônio, ele mais uma vez tem que subir um elevado de quase 1.000 metros de altura, não estava no nível do mar. Em Icônio, ele vai passar por uma série de dificuldades que nós vamos ver hoje. De Icônio vai para Listra, são mais 30 quilômetros, e de Listra ele termina a viagem missionária em Derbe, são mais 100 quilômetros de caminhada. E depois ele tem que voltar todo esse caminho andando de volta para Antioquia. Então, além de todo o esforço físico, nós temos que pensar nessa caminhada sendo feita numa região desértica, em que alguns pontos a média de temperatura ao meio-dia é 50 graus na sombra, com todos os perigos e desfavores que aquela época trazia sobre os viajantes. Então, não era uma vida fácil. Então aqui nós vemos Paulo já no meio, ou um pouco mais adiante do meio dessa viagem. Ele chega em Icônio, e como de praxe, e aqui nós não temos um mandamento bíblico que nos dê a ideia de que isso foi ordenado. O que nós vemos é Jesus Cristo lá em Lucas 24, dizendo aos apóstolos que eles deveriam começar em Jerusalém, mas o Jerusalém não era o centro do cristianismo, não era a parada final, mas era o ponto de partida através do qual o evangelho iria se expandir, o mundo iria ouvi-lo. Então, Paulo, ele sempre, quando chega numa cidade para pregar o evangelho, se nessa cidade há uma sinagoga, então ele começa pregando na sinagoga. Alguns estudiosos, como dissemos algumas semanas, eles dizem que é em função daquela ideia que é passada por Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16. Só que eu particularmente acredito que esse texto não pode ser usado para esse fim, porque não é primeiro o judeu e depois o grego, mas primeiro o judeu e também o grego. Então não há uma diferenciação apresentando os judeus como mais necessitados ou como tendo a prioridade. Mas uma coisa que nós vemos claramente é que Paulo, ele sempre começa por uma sinagoga quando vai pregar, quando essa cidade tem uma sinagoga. E aqui nesses textos que nós lemos, nesses versículos, nós temos duas realidades. Uma cidade que ele chega para pregar e tem sinagoga, e outra cidade que ele chega para pregar e não tem sinagoga. E o que nos chama a atenção é que a pregação de Paulo muda. O coração da pregação continua sendo o mesmo, mas a introdução da sua mensagem muda, e aí a gente começa a ver como pode haver variação na introdução de uma mensagem a fim de chamar a atenção dos ouvintes para Deus, de Deus para o pecado, do pecado para Cristo. Então aqui nós temos uma lição de contextualização de como Paulo mudou a introdução do seu sermão para que a perspectiva do Criador, de um Deus que criou todas as coisas, sustenta e abençoa a sua criação, fizesse sentido para aqueles que o estavam ouvindo. Então aqui no capítulo 14 nós vemos claramente começasse a narrativa, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então, uma das coisas que nos chamam a atenção na vida do apóstolo Paulo, e a gente vem repetindo isso desde o início de Atos, é o que o governo do Espírito Santo sobre a vida de alguém produz. Para o apóstolo Paulo, e isso fica evidente até o versículo 20, realizar a vontade de Deus era mais importante do que a sua própria vida. Isso é o que significa aquilo que foi dito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E a palavra testemunhas ali, mártires, apesar de não haver uma concordância entre os intérpretes, é a mesma palavra de onde vem a nossa palavra mártir, aqueles que morreram em defesa de uma causa. À exceção de João, que tentaram matar ele, mergulhando ele num tacho de óleo fervente, mas ao tirar ele estava ileso, não havia acontecido nada com ele. Deus fez com João a mesma coisa que fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. A diferença é que Sadraque, Mesaque e Abednego foi numa fornalha,
João foi numa panelona de óleo fervente, eles tinham esse costume para torturar pessoas. E quando tiraram João da panela, ele estava do mesmo jeito que entrou, e aí mandaram ele para Patmos, e lá ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então Deus tinha uma obra ainda para ser realizada na vida de João, obra essa que impediria qualquer tentativa de matá-lo de prevalecer. Então, isso é básico nas Escrituras, nós somos imortais até que Deus cumpra tudo aquilo que tem para fazer com a nossa vida e através da nossa vida aqui. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele começa a não se importar com os problemas que surgiriam em função da pregação do Evangelho, que já era evidente. Eu disse que o perigo é ascendente, né? Se já foi difícil para a gente imaginar a intrepidez e coragem de Paulo de sair de Pés da Panfilha lá para Antioquia da Pisídia, agora, à medida que ele vai se afastando daquilo que era chamado de civilização, das cidades mais próximas e mais guarnecidas pelo Império Romano, a coisa vai ficando pior. Porque qualquer rebelião que se instaurar em qualquer cidade dessa em que Paulo seja alvo, eles não vão ter a guarda romana vindo para defendê-los a ponto de que ele escape de um linchamento, como vai acontecer aqui no texto que nós lemos. Então, à medida que eles se afastavam do que era considerado civilização naquela época, o perigo deles serem atacados e mortos por causa da pregação do Evangelho aumentava, mas ainda assim, eles continuavam pregando o Evangelho. No último texto que nós abordamos, eles foram expulsos da cidade. Eles foram expulsos porque estavam maquinando fazer mal contra eles. E aqui nós temos a perspectiva de anticristos evidentes no Novo Testamento. Se a gente olha para esse período e pergunta quem eram os anticristos mais expostos naquela época, nós não temos uma resposta mais fácil de dar, eram os judeus. Até que a perseguição com Nero se tornou uma perseguição imperial, então os anticristos da era do Novo Testamento eram judeus. Eram eles que inventavam calúnias contra os cristãos, eram eles que incitavam as autoridades romanas a perseguirem os cristãos, a prenderem os cristãos, e aqui nesse caso a incitação era para matar os cristãos. Mas ainda com todas essas ameaças, Paulo continuava a sua carreira pregando o Evangelho. Pregando e pregando. Então ele teve que fugir de uma cidade, porque queriam se ajuntar para apedrejar ele, para prender ele, para bater nele. Ele simplesmente, na hora que a coisa apertou, ele foi informado, e aí ele sai de Icônio, onde ele havia pregado, muita gente tinha se convertido, os judeus se encheram de inveja, que é um problema sério, né? Inveja até onde ela leva alguém, porque os judeus já estavam se eu não me engano, 60 anos naquela cidade, ou era 40, era uma conta dessa. E eles haviam semeado o ensino da lei, então o povo da cidade já tinha um conhecimento prévio da lei de Deus no Antigo Testamento. Então Paulo chega lá e anuncia Jesus Cristo como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento feitas a Israel. E aí muita gente, uns creem e espalham essa notícia pela cidade. O que é que acontece? No sábado seguinte, pedem a Paulo para voltar e pregar a mesma coisa. Lucas escreve uma hipérbole, né? Mas para expressar a quantidade de pessoas que tem, ele diz que quase toda a cidade veio ouvir Paulo pregar. Os judeus estavam 40 anos lá. E em uma pregação de Paulo, ele conseguiu impactar a cidade de tal forma que na segunda pregação já tinha mais gente do que os judeus tinham pregado nesse tempo todo. Então eles se encheram de inveja, se levantaram contra Paulo. Havia algumas mulheres piedosas, como era conhecido, que eram mulheres gentias, esposas de pessoas que faziam parte das autoridades romanas. Então os judeus convenceram essas mulheres a chegarem para os seus maridos para que eles viessem e prendessem Paulo e Barnabé. E quando isso chega aos ouvidos de Paulo e Barnabé, eles saem de Icônio e vão para Listra.
E quando chegam em Listra, o mesmo modus operandi, tinha uma sinagoga lá. Eles pregam o evangelho. Imagine, você foi numa cidade, pregou numa sinagoga, por causa da sua pregação queriam matar você. Você chega na outra cidade, tem uma sinagoga, onde você ia pregar? Talvez se fosse a gente ia escolher o lugar mais longe de uma sinagoga cabível. Ele não, ele foi de novo lá. O que aconteceu? Mais uma vez Deus abençoou a pregação de Paulo. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, e aí você pode aplicar o que está lá em Icônio. Eles receberam a oportunidade para falar. Paulo prega, apesar de não haver o sermão aqui, com certeza o sermão não mudou muito daquele que foi pregado em Icônio, que está registrado no capítulo anterior. E aí o que acontece? Ele diz que, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. E como resultado dessa grande colheita, o mesmo problema da cidade anterior aconteceu aqui em Icônio. O que aconteceu? Aqueles judeus que não haviam crido partiram para a briga. Então já deu para notar que no livro de Atos, quando os judeus não conseguem convencer o cristão a abandonar a sua fé, ou conseguem convencer um apóstolo a parar de pregar, eles partem para a briga e para a violência. Então é uma marca do cristianismo, e isso a gente precisa entender. Não tem como eu querer pregar o evangelho para as pessoas e esperar que as pessoas nos amem. Se a gente pregue e as pessoas gostam da gente, com certeza a gente não está pregando o evangelho, a menos que essas pessoas todas se convertam. Mas se uma pessoa que não é convertida ouve a gente pregar o evangelho e não fica irritada, não fica estressada e não fica querendo partir para cima da gente, existe alguma coisa errada com o evangelho que nós estamos pregando. Porque ela causa uma experiência de amor recíproco para aqueles que se convertem, mas para aqueles que não se convertem, têm o seu coração endurecido, ela causa um problema de repulsa e muitas vezes chega à beira da violência. Então, para Paulo era normal isso. Ele já sabia que a pregação do evangelho dele ia trazer esses problemas. Então, lá no verso 2, depois de ele haver pregado e muita gente se converter, diz o seguinte: mas os judeus incrédulos, ou seja, aqueles que não se converteram, incitaram e irritaram os irmãos, e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. E aqui a gente tem uma segunda lição. Se por um lado o poder do Espírito na vida de uma pessoa o impulsiona e o leva a amar mais a vontade de Deus do que a sua própria vida, sabendo que a pregação do Evangelho vai trazer duas reações do povo: aqueles que se convertem vão amar você, aqueles que têm o seu coração endurecido vão odiar você por causa da pregação do Evangelho, porque o Evangelho, antes de trazer a boa notícia, traz amar. Então a maldade deles serão expostas, o pecado deles será exposto, e aí eles não vão gostar disso. Segunda coisa que nós vemos aqui é que quem sustenta a igreja é Deus. É Deus. Muitas vezes nós nos sentimos tentados a fazer alguma coisa para manter gente na igreja. Então lá em Santa Rosa a gente enfrenta muito essa tendência por parte de alguns irmãos. Alguém não está bem na igreja, então já que o evangelho não está sustentando, então vamos fazer alguma coisa para sustentar, a ponto de alguns anos atrás haverem pessoas que acreditavam que se a gente tivesse que dar uma bajulada ou dar uma coisa para sustentar, então isso valia. E não vale, porque não são essas coisas que sustentam as pessoas no reino. Quem sustenta as pessoas na igreja é o mesmo que trouxe elas, é Jesus Cristo, mediante o seu Espírito que vem habitar na pessoa para auxiliá-la nas suas fraquezas, e como Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, de degrau em degrau, de glória em glória, aperfeiçoar ela até o dia de Cristo. Por que a gente diz isso? Anteriormente, Paulo foi pregar, ficou os irmãos só lá, e os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo e de alegria.
Eles não ficaram tristes, o apóstolo foi embora, vai acabar a nossa vida, vamos desviar tudo. Não, eles ficaram felizes e continuaram pregando o Evangelho. Aqui é a mesma coisa, porque o perigo não era só para Paulo e Barnabé. Se você ler no versículo 2, eles não incitaram e irritaram os gentios contra Paulo e Barnabé. Agora os novos convertidos estavam com problema. Por isso que a gente diz que entregar a vida a Jesus Cristo é querer viver uma vida de perigo. E dependendo do lugar que nós nascemos, mais ainda. Eu digo sempre, somos privilegiados no Brasil, estamos tendo perseguições grandes, mas imagine se a gente nascesse na Coreia do Norte. Imagine se a gente nascesse num país da Arábia Saudita e Deus alcançasse a vida da gente. Aí ia ser profissão perigo. Porque estaríamos expostos à prisão, estaríamos expostos à tortura, estaríamos expostos à morte a todo momento. Então aqui ele diz que foi incitado contra os irmãos. Então os novos convertidos, a partir da decisão deles de seguirem a Cristo, já estavam com problema. Já estavam sendo perseguidos a fim de serem forçados a negar a sua fé. Então Paulo teve que fugir de uma cidade e agora já tem um povo querendo pegar ele de novo. O que é que ele faz? Aqui ele fica na cidade. E a permanência dele na cidade serviu para que aqueles que não haviam crido tivessem a sua ira multiplicada. Porque ao invés de fugir, como ele fez lá em Antioquia, ele vai fugir. Vai chegar um momento em que eles vão querer apedrejá-lo e ele vai cascar fora. E ele vai embora para a Listra. Mas até que a coisa fique insuportável, ele continua lá. Então os judeus estão irados, os gentios que não se converteram estão irados com ele, querendo fazer o mal contra eles, mas o que é que eles fazem? Eles permanecem muito tempo na cidade. Já viu aqueles? Vocês querem me pegar, vocês querem me prender, vocês querem me bater, vocês querem me matar, mas daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então ele ficou lá muito tempo. A gente não tem como calcular de verdade quanto tempo foi assim. Mas ele não foi embora logo. E o que foi que ele fez? Com toda a ameaça e com toda a ira que estava sendo devotada para com eles, diz aqui, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Algumas semanas atrás nós falamos que Deus havia mudado a ação, a maneira de operar. Então não estava havendo mais milagres por intermédio dos apóstolos. Só a pregação do Evangelho era usada pelo Espírito Santo para convencer os corações e converter as pessoas. Aqui ele voltou a usar a mesma estratégia. Então, na hora que a multidão se irrita com eles, por intermédio de Paulo, Deus começa a fazer milagres. Sinais e prodígios. Sinais por quê? Porque eles não são feitos com um fim em si. Então, milagre não é feito por Deus para que as pessoas se convertam por causa do milagre. Se elas se converterem, entre aspas, por causa do milagre, vai virar essa bagunça neopentecostal, do povo passar a vida toda dentro da igreja querendo tentar tirar de Deus a maior parte das coisas que eles desejam na vida. Vão passar a vida toda querendo ser servido de Deus e não para servi-lo, e isso faria uma inversão de valores dos padrões do cristianismo. Mas aqui, o milagre, ele aponta para algo, por isso que o termo usado é sinal, é semeiona, é o mesmo termo usado por João, para dizer que quando o milagre acontecia, ele acontecia para apontar para uma realidade maior, e é em função disso que quando o milagre acontecia, os discípulos não faziam a campanha do milagre da sexta-feira, da segunda-feira, ou seja lá o que for. Na hora que o milagre acontecia, o povo ficava atônito, querendo saber o que aconteceu, e eles pregavam o Evangelho, eles chamavam o povo ao arrependimento e à conversão a Deus. Então o milagre se via como uma seta que apontava o caminho e facilitava a vida do apóstolo para pregar o caminho. E aí ele diz que por causa disso, por causa dessas ações de Deus, a cidade se dividiu. Uma parte estava do lado dos apóstolos, outra parte estava do lado dos
judeus, e dividiu-se, no verso 4, a multidão da cidade, e eram uns pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para o insultarem e o apedrejarem. Então, o que é que eles fizeram? Já que a gente ameaçou, e eles ainda continuam pregando o evangelho, então os judeus vão lá, convencem os gentios, os judeus vão lá, convencem as autoridades, tanto religiosas da sinagoga como da cidade, e disseram: vamos matar Paulo. Vamos matar. Então, já que a gente não consegue calar ele, vamos matar. Isso é a marca do livro de Atos, para quem prega o evangelho. Então, duas coisas vão acontecer: ou o povo vai lhe amar, ou vai querer lhe matar. Não tem outro. Não tem meio termo. Ou eles vão querer o seu bem sempre, porque Deus alcançou, ou vão querer o seu mal. Então aqui eles fazem uma reunião, a ideia, e acertam e votam: vamos matar ele. Só que antes deles partirem para fazer isso, Paulo e Barnabé são informados, e aí o que eles fazem? Eles se mandam. Diz verso 5: havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e o apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E o que eles fizeram? Não calaram a boca. Foram lá e pregaram o evangelho de novo. Você sai de uma cidade, prega o evangelho e querem me prender. Depois vai para outra cidade, prega o evangelho e querem me matar. O que é que você faria na próxima? Eles foram lá e pregaram o evangelho de novo. E aqui, mais uma vez, nós temos uma ação sobrenatural de Deus acontecendo. E eu queria lembrar para vocês algumas coisas que nós falamos na introdução do livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos dizem que ele poderia ter outro nome, não é? Deveria ser Atos do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Porque, com raras exceções, aparece o apóstolo João passando e dando um tchauzinho para o povo. Depois aparece um Filipe dando tchauzinho para o povo. Aparece um Estevão dando tchauzinho para o povo. Mas tirou esse episódio em que João, Estevão e Filipe passam pela cena e Tiago é morto lá no capítulo 12. O restante do livro narra a obra do Espírito Santo feita por intermédio de Pedro em Jerusalém e a obra do Espírito Santo feita por intermédio de Paulo fora de Jerusalém. E existiam alguns questionamentos acerca do chamado de Paulo. Se Paulo era apóstolo de verdade ou não. E o que Deus usava para testificar que um apóstolo era genuinamente chamado, era por intermédio dele realizar sinais, prodígios e maravilhas. Então, por incrível que pareça, e aí nós temos que atribuir a inspiração do Espírito Santo no registro de Lucas, tudo aquilo que o Espírito Santo fez por intermédio de Pedro e com Pedro, ele fez com Paulo. Nem que ele quisesse juntar aleatoriamente. Não podemos dizer que é coincidência também. Mas a mesma obra feita pelo Espírito Santo por Pedro e em Pedro e com Pedro, o Espírito Santo fez com Paulo, apesar de que o registro da obra de Pedro é do 1 ao 7, com uma passagem no 10 com Cornélio, e outra passagem um pouco mais na frente, e depois o restante do livro, do 13 ao 28, narra a história de Paulo, juntamente com o capítulo 9. Então, quando eu olho para o livro de Atos, e eu digo isso por causa dessa expressão aqui, gente, que é usada no versículo 9. Se você ler comigo, Paulo prega o Evangelho e no 8 diz: estava ali assentado em Listra um certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, ele ouve a pregação do Evangelho que Paulo fez, e Paulo fixa os olhos nele e, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Você lê essa história,
no livro de Atos. Lembra de outro lugar que esse episódio aconteceu, com outro apóstolo? Pedro, no capítulo 3, na Porta Formosa. Então, quando a gente compara o ministério de Paulo com o de Pedro, nós vemos que há uma semelhança muito grande. Um exemplo, capítulo 3, verso 1 ao 10, Pedro cura o coxo no templo, na porta chamada Formosa. Está lá no capítulo 3, verso 1 ao 10. Aqui, 14, 8 ao 10, Paulo restaura o paralítico coxo em Listra. Então, um curou o coxo, o outro curou um coxo, se bem que era Deus que estava fazendo milagres. Lá no capítulo 9, 36 ao 42, Pedro vai lá e ressuscita Dorcas em Jope. Nós ainda vamos chegar lá, mas em Atos, capítulo 20, verso 9 ao 12, Paulo ressuscita Eutico, aquele que estava assistindo o culto sentado na janela do segundo andar, e cochila e cai e morre. Paulo desce a escada, ressuscita ele e chama todo mundo para o salão de novo, que o culto não tinha acabado. Então Pedro ressuscita Dorcas, Paulo ressuscita Eutico. Pedro foi liberto da prisão, lá em Atos, capítulo 12, versos 6 ao 11, nós vimos. E Paulo, da mesma maneira, de uma maneira miraculosa, é solto da prisão, em Atos, capítulo 16, versos 25 ao 28. E aqui Lucas, ele faz essa colocação. Lucas relata, lá em 3,16, que antes do coxo ser curado, Pedro viu que ele tinha fé para ser curado. E aqui, no texto que acabamos de ler, o texto diz também, no verso 9, que antes de ordenar a cura para o aleijado, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Só queria abrir um parênteses aqui para explicar isso. Porque eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, se você não tiver fé, Deus não vai lhe curar. Nós lemos os evangelhos e na experiência de Jesus Cristo, em relação ao milagre de cura, nós observamos três coisas. Primeiro, existem momentos em que Jesus Cristo de verdade exigiu que a pessoa tivesse fé para ser curada. Então nós não podemos negar isso. Em outros episódios, ele fez o milagre para que as pessoas crescem. As pessoas creram depois que o milagre aconteceu. Em outros momentos, ele simplesmente fez o milagre e foi embora. Ele não exigiu fé de ninguém, realizou o milagre, como foi o caso daquele paralítico lá do tanque de Betesda. Jesus Cristo vai lá, olha para ele e diz, olha, ninguém te ajudou a ir lá na hora que o anjinho balança a água? Ele disse, não, quando acontece lá a agitação, sempre caiu um antes de mim, só era curado primeiro, né? A gente não sabe se era uma lenda ou era verdade isso, ninguém entrou no acordo. Mas o que é interessante é que Jesus olha para o cara e diz, olha, toma a tradução cama é a expressão mesmo usada. Se fosse hoje, diria, toma tua esteira, tua capa, dependendo daquilo que a pessoa tivesse usado para deitar. E aí ele pega, era sábado, não podia fazer isso, né? E ele pega e vai embora, foi curado. E quando chegam os judeus dizem, olha, isso não é permitido dia de sábado, que ninguém trabalha. E ele olha e disse, aquele que me disse, levanta, toma o teu leite e anda, ele mandou eu pegar a minha cama e ir embora. E aí perguntaram, quem foi ele? E ele disse, eu não sei. No outro dia ele encontra Jesus Cristo no templo. Depois de encontrar Jesus Cristo, ele vai dizer quem foi. Então, Deus cura pela fé da pessoa que será curada. Deus cura pela fé daquele que está orando. E às vezes ele simplesmente cura, porque ele quer manifestar a sua glória. E esse milagre vai servir de sinal para chamar a atenção das pessoas para ouvir o Evangelho. Então, nesse episódio aqui, no episódio do capítulo 3, nós vemos que eles viram que a pessoa tinha fé para ser curada. Como eles perceberam isso? Isso foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Não temos outro argumento. Foi a manifestação de um dom do Espírito Santo que fez com que eles percebessem essa realidade. Eles ordenaram e aí o coxo, aqui desde nascença, pedia esmola, conhecido pelo povo da cidade. Simplesmente ele salta, se levanta e sai andando. Isso, em primeiro plano, trouxe um problema sério, que talvez desses textos o que tem mais tudo a ver com a nossa era. Nós observamos no Evangelho uma total rejeição dos apóstolos, a atribuição a eles de qualquer tipo de glória por causa de algum milagre ou de alguma manifestação sobrenatural. Lá, quando Pedro e João encontram aquele coxo e curam,
Só o fato deles perceberem que as pessoas estavam olhando para eles como se eles fossem possuidores de uma santidade maior do que a deles, já foi o suficiente para Pedro ir pregar para eles e dizer que aquilo aconteceu por causa de Jesus Cristo, não havia nada neles. Da mesma maneira, quando Pedro chega para falar para Cornélio, depois de toda aquela experiência de Cornélio recebendo um anjo e Pedro tendo aquela visão lá, quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra para adorar e ele, para! Só se adora a Deus. Eu sou um homem igual a você. E aqui, mais uma vez, nós encontramos um episódio em que os apóstolos tinham tudo para se dar bem. Eles teriam uma cidade que iria honrá-lo, louvá-lo, sei lá o quê. E esse episódio estava acontecendo por causa de um milagre que Deus fez. Então aqui quando Paulo, depois de pregar o Evangelho e depois de haver feito o milagre, ao invés de ouvirmos aquela expressão como no anterior, e muitas pessoas creram, nós vemos que Paulo arrumou um problema sério em Barnabé. Ele diz que as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz dizendo em língua licaônia, e Paulo não entendia essa língua. Eles dizem: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, que é Zeus, o chefe dos deuses, ou pai dos deuses, dependendo de como for apresentado, e chamaram a Paulo de Mercúrio, ou Hermes, que era o mensageiro dos deuses, aquele que era responsável em trazer a mensagem dos deuses aos homens. Daí vem aquela nossa expressão de interpretação bíblica hermenêutica. Possivelmente eles atribuíram a Barnabé o título do pai dos deuses, ou chefe dos deuses, que era Zeus, porque Barnabé era mais calado. Então, nesse sentido, o maior, ele era servido por um menor. E Hermes, como Paulo era o que falava, então eles confundiram com Hermes. E aí o que aconteceu? Quando isso se espalha, havia o templo de adoração a Zeus na cidade, a Júpiter. E aí o sacerdote sai do templo desesperado, trazendo boi, grinalda, e aí eles correram para sacrificar a Paulo e a Barnabé. Eles pensavam que eles eram deuses. E aí você pergunta, por que esse desespero todo? Eu vou só dizer para vocês. Antes, há anos passados, como se dizia aquela coisa, há muito tempo atrás, tinha uma lenda que era contada na cidade, a lenda de Filemon e sua esposa Balsas. Eles dizem que houve um tempo em que naquela cidade os deuses se fizeram semelhantes aos homens, Zeus e Hermes, e eles resolveram visitar a cidade. Para tu ver como os ímpios acreditam em cada coisa absurda. Eu estava pensando na imagem de Aparecida que acharam no rio lá e criaram tanta lenda em cima que se tornou a santa mais cultuada no Brasil. E aí o que acontece? Esses deuses, Zeus e Hermes, desceram à terra e eles começaram a passar de casa em casa pedindo ajuda e hospedagem. E o povo da cidade simplesmente negou ajuda a eles e hospedagem. Até que eles encontraram a casa de um casal que foi benevolente. Esse casal os hospedou, cuidou deles, deu alimento e permitiu que eles ficassem lá. Esses deuses, eles ficaram tão irritados com a rejeição da cidade que simplesmente eles foram lá e arrasaram a cidade. Na casa desse casal que recebeu foi construído o templo de Zeus. E o que acontece? Esse casal foi tornado sacerdote deles. Então eles se tornaram sacerdotes de Zeus no templo. E quando eles morreram, a lenda dizia que os dois, tanto o homem como a mulher, se transformaram numa árvore. Então o que acontece? Depois desse tempo todo, depois da cidade haver se restaurado, a população ter sido novamente estabelecida, a cidade está caminhando bem, Paulo e Barnabé chegam lá e fazem um milagre desse, porque vem na cabeça deles, Zeus e Hermes vieram de novo. E se eles destruíram a cidade na primeira vez que vieram porque não receberam ele, a gente não vai cometer esse erro. E saiu todo mundo desesperado para oferecer sacrifícios para ele, para recebê-los bem, para que eles não punissem a cidade de novo.
E aí, imagine, Paulo e Barnabé tinham uma faca e um queijo na mão para se dar bem na vida em termos de fé. Só que o que eles fizeram, eles não quiseram isso. Eles não quiseram isso. Como Pedro não quis na Porta Formosa de João, como Pedro não quis lá em Cornélio, porque eles reconheciam que não havia nada neles, nada que pudesse produzir aquelas coisas que estavam sendo realizadas em nome de Jesus Cristo. Então, se alguma coisa ocorresse, a glória era de Deus. E eu estava dizendo lá em Santa Rosa do Sul que hoje a gente fica numa encruzilhada. E a maioria das pessoas tem medo de abrir a boca para dizer mesmo, olha, é seita, é falso profeta. Imagine, alguns meses atrás, com aquela história da facada lá do Valdemiro. Não sei se vocês viram o vídeo, mas eu fiquei horrorizado. Os obreiros, uma lona bem grande, estendida dentro da igreja, e eles passando a camisa ensanguentada de Valdemiro, porque as pessoas que tocaram aquela manto que a camisa com sangue de Valdemiro passou seriam curadas. E aí temos uma série de notícias na internet que o sangue de Valdemiro curou as pessoas. Alguns chegaram ao absurdo de dizer que quem tocasse naquela camisa seria salvo da condenação eterna. E o que nos estranha é o bico calado das pessoas, aquele mal do politicamente correto. Isso é uma blasfêmia, querer comparar o sangue de um pecador ao sangue, como Paulo diz lá em 20, 28 de Atos, de Deus, derramado para salvar pecadores. Então esses homens estão fazendo o oposto do que Paulo e Barnabé aqui rejeitaram. Tem uma multidão de ímpio, pagão, idólatra, assumindo o nome de evangélico, dando a essas pessoas a glória e o louvor que só pertence a Deus, e eles fazem questão de, além de receber, incitar as pessoas a se tornar escravos disso. Isso é idolatria. Então, quando nós lemos uma passagem como essa e as outras em que eles rejeitaram a glória, simplesmente nós não temos como concordar e aceitar esses tipos de movimento como movimentos que podem ser conceituados como uma igreja verdadeira. Temos, que eu dei graças a Deus na época, quando disseram, pastor, inaugurou o templo de Salomão. O que é que o senhor acha? Eu disse, olha, eu apenas vejo que a Universal assumiu de vez que ela não é uma igreja evangélica, é uma seita. Porque é idolatria. Você atribuir a um lugar específico em determinada cidade o melhor lugar para onde você deve ir se você quiser receber o milagre de Deus. Não é mais pela fé. Apesar deles maquiarem a mensagem, mas é pelo lugar. E aí vai-se embora o discurso de Jesus em João capítulo 4. Em João capítulo 4 dizendo que não é mais no monte, nem em Jerusalém. Agora é um relacionamento pessoal mediado pelo Espírito Santo. Então a gente lê as Escrituras e parece que essas coisas aí são normais, mas não são. Não são. Nós temos Paulo e Barnabé enviados, Paulo apóstolo, e aí a gente vai explicar o nome apóstolo que foi dado para Barnabé aí, que não foi dado em termos de ofício, mas porque eles foram pessoas enviadas por Antioquia ao campo missionário. Então o enviado, o apóstolo ali, tinha a ver com alguém que foi comissionado para fazer uma obra, enviado pela igreja, e não o apóstolo que foi escolhido por Jesus Cristo. E aí na tradução portuguesa a tradução está correta. Possivelmente a gente poderia colocar missionários ali em vez de apóstolos, Barnabé e Paulo, mas a tradução pode ser apóstolo mesmo, como uma pessoa que foi enviada para uma obra e não por aquele que foi escolhida por Jesus Cristo. E a gente vai mostrar isso à luz do próximo estudo, quando ele volta visitando as cidades e não estabelece apóstolos nas igrejas, mas presbíteros, e aí a gente vai embora. Mas eles quiseram prestar culto a Paulo. E aí Paulo e Barnabé rasgam suas roupas. Essa é uma atitude normal de um judeu quando repudiava algum tipo de ato que estava sendo feito. E no caso disso queriam atribuir divindade a eles, e eles se jogam no meio dos pagãos idólatras e diz, olha, nós somos homens iguais a vocês.
e sujeitos às mesmas tentações. Paulo e Barnabé não escondiam que eles eram pecadores. Não tinham problema nenhum de dizer para os outros: olha, nós somos pecadores. A única diferença que existia entre eles e os demais era a graça de Deus, e Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas. Foi a graça de Deus que repousou sobre eles, mas eles eram pecadores. A atitude de humildade dos apóstolos em reconhecer os seus erros era algo tremendo. E aí hoje nós nos deparamos, dependendo da ala que nós estejamos observando, com um festival de arrogância, né? Eu não sei quantos de vocês viram antigamente era a briga de Macedo com Valdemiro, agora é Silas Malafaia com Paulo Júnior. Não sei se vocês viram, né? Mas o Paulo Júnior, numa de suas pregações, incluiu o nome de Silas Malafaia, Mike Murdock, como eu faço aqui, o Maurício Cerulo e toda essa turma aí como falsos profetas e falsos mestres, porque estão ensinando doutrinas que não se encontram nas Escrituras. E aí Silas simplesmente gasta quase 20 minutos do seu programa do final de semana tacando o pau, sem nenhuma base bíblica que pudesse fundamentar o seu argumento do que Paulo Júnior falou. Eu até escrevi um comentário que, infelizmente, a arrogância do Silas era de dar dó. Ele deveria ser mais humilde. Ele não aceita a crítica porque ele está há muito tempo no ministério. Então, como ele é antigo, então ninguém pode criticar ele. E aí por diante, mas não havia nenhuma referência às Escrituras como isso. Então, função de pastor, primeiro, é alimentar o rebanho, para que ele esteja fortalecido. E segundo, é proteger dos lobos. E se eu acredito que uma pessoa é lobo, eu não digo o nome deles fora da igreja. Agora está indo para a internet, então tem mais coisa. Mas quando eu prego fora, eu prego contra o ensino. Mas na igreja eu digo mesmo quem foi que pregou. Paulo fez isso, Himeneu, Alexandre, olha, não senta nem para comer com esse povo aí. Vocês aparecerem aí, olha, nem se junta com eles. Então o próprio apóstolo Paulo, quando a coisa era perigosa demais, ele citava o nome da pessoa, não a heresia que ela estava pregando. Já dizia, olha, se ele chegar por aí, nem encosta nele, não dá nem a paz do Senhor para ele. Mas infelizmente o Silas Malafaia, ele não tem tido e não tem aprendido com os apóstolos, principalmente porque um dos primeiros frutos que o Espírito Santo gera na vida de uma pessoa é a humildade. Então, estudando o livro de Atos e comparando, esse foi o motivo da reforma protestante com a situação em que a igreja evangélica se encontra, que os líderes se encontram. Então, nós precisamos orar ao Senhor e pedir para que Ele faça alguma coisa. Então, essa explosão de ira do Silas contra Paulo Júnior é típico do farisaísmo judaico. Agora, Paulo não teve tempo nem de ser informado. Veio judeus, não tinha sinagoga lá, mas veio judeus para Listra e simplesmente armaram uma confusão e aí, junto com o pessoal da cidade, foram lá e apedrejaram Paulo. Tiveram ele como um morto, e aí eles teriam complicação se chegasse ao conhecimento das autoridades romanas. E aí eles pegam o corpo de Paulo e jogam fora da cidade para se livrar da prova. Só que enquanto os crentes vão lá, e aqui já tinha uma igreja, né, para você ver, se converteu gente nessa luta toda. Eles foram lá, quando chegaram em Paulo, que Paulo viu, Paulo se levantou, e aí o que é que você faria, o que é que eu faria normalmente hoje? Eu ia para o hospital, chama SAMU, eu ia chegar no hospital, ficar lá um mêsinho me recuperando dos meus machucões, e depois que eu tivesse recuperado, eu ia cascar para longe. Eu ia voltar mais para ali onde me apedrejaram, mas Paulo não chamou SAMU, não esperou nada. Do jeito que ele estava todo arrebentado, machucado, ensanguentado, ele volta para a cidade de novo. E apesar de não haver uma citação, ele deve ter voltado e pregado de novo. E no outro dia, ele foi embora. E depois de haver sido ameaçado de prisão uma vez, ameaçado de apedrejamento segunda vez, ser apedrejado na terceira, ele sai dessa cidade no outro dia, todo machucado, caminha 100 quilômetros até chegar em Derbe. Imagine, doente, já veio nessa viagem doente, agora depois de ver apanhado, apedrejado, todo machucado, um dia depois de ter sido apedrejado, vai para uma cidade a 100 quilômetros de distância, ele chega nessa cidade, prega em Derbe, e muita
gente se converte. Paulo não era um ser humano sobrenatural, gente. Ele mesmo diz aqui, para um pagão, imagine para um crente: nós somos homens iguais a vocês e sujeitos às mesmas paixões. Nós somos pecadores, somos fracos, corrompidos, mas o que fazia esses homens serem o que eram? Era o governo do Espírito Santo sobre a vida deles. Ou como é escrito, era o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, fazendo com que a vida deles refletisse aquilo que Paulo vai dizer no capítulo 20, verso 24 de Atos, quando ele está reunido em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Nos versículos anteriores ele vai dizer que a única coisa que ele sabia é o que o Espírito Santo revelava a ele, que de cidade em cidade haveriam cadeias e tribulações. Então, isso que ele passou aqui, estava passando, foi a rotina da vida de Paulo. Então, a única coisa que eu sei é que o Espírito Santo me disse que o que me espera de cidade em cidade é uma coisa pior que a outra. Se eu já fui ameaçado de prisão, já fui ameaçado de apedrejamento, já fui apedrejado, o Espírito Santo está me dizendo que o que vem depois daí é pior. E aí ele diz: mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo, quando olhava para o curso da sua vida, da carreira que Deus propôs, ele considerava como o fato mais importante o fazer a vontade de Deus, ainda que para isso ele tivesse que perder a sua própria vida. Se fosse para perder a vida por estar fazendo a vontade de Deus, ele vai dizer no verso 24, capítulo 20, ele a perderia com alegria, porque perdeu cumprindo a vontade do seu Senhor. Então a gente precisa orar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Estamos orando há mais de um ano, culto a culto. Aviva a tua obra no nosso meio, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha e governe a nossa vida. Porque se Deus ouvir o nosso clamor e a nossa oração, a nossa cidade vai ser impactada com o poder do Evangelho, com a salvação de Cristo. A nossa região vai ser impactada. Eu não tenho poder para fazer isso, nenhum dos irmãos tem, nenhuma igreja tem, mas quando Deus resolve derramar o seu Espírito com poder, as coisas acontecem. Por isso vamos orar, Senhor. Vamos pedir a Deus que venha nos ajudar e venha, pelo seu Espírito, nos empurrar para tornar o seu Evangelho conhecido. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. O Senhor venha nos alcançar. Ó Deus, que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos fortalecer e nos impulsionar, Senhor, e nos enviar para esse mundo que está caminhando para a perdição. Que a nossa boca seja o Teu instrumento para anunciá-los do caminho da salvação. E que o Teu Espírito seja aquele que venha convencê-los do pecado, mas além de convencê-los do pecado, abra os seus olhos para ele enxergar na cruz a única justiça que pode conduzi-los à vida eterna, Senhor. Por isso, que o Senhor venha ser conosco. E a partir da nossa vida, o Senhor venha ser com aqueles que não Te conhecem, a fim de que eles possam encontrar essa tão grande salvação que o Senhor um dia aplicou à nossa vida. Por isso, ser comigo, ser com os Teus filhos que se encontram aqui, ser com aqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor. Que o Senhor alcance de maneira especial a vida de cada um de nós. Nós Te pedimos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém?